Olá pessoal, nós estamos de volta para entendermos mais um pouquinho a respeito do Sistema Financeiro Nacional e agora nós queremos entender lá uma competência do Sistema Financeiro Nacional no subsistema normativo através do Conselho Monetário Nacional, que é o regime de metas de inflação. Nossa primeira atividade, então, é tentarmos entender o que vem a ser inflação. De maneira geral, nós vamos dizer que inflação é o aumento generalizado e sustentado do nível de preço dentro da economia. A grande questão é que o inverso disso é o que nós denominamos de deflação. A deflação é a queda generalizada e sustentada do nível de preço dentro da economia. A maioria das pessoas pensam que uma deflação é positiva, mas na verdade não é. Uma deflação é até mais prejudicial à economia como um todo do que uma inflação. Porque você se recorda que quando nós olhamos para a economia, nós temos que olhar sobre a ótica de todos os agentes econômicos. Então, eventualmente, eu tenho uma situação de deflação que beneficia o consumidor. Quando eu estou assistindo lá a uma queda do nível de preço. Porém, observe que essa queda do nível de preço, considerada de maneira isolada, um conceito em latim que nós chamamos de ceteris paribus, que significa tudo mais permanecendo constante, nós temos que a lucratividade da firma está sendo encolhida ou eliminada. Quando a lucratividade da firma é encolhida ou eliminada, a tendência da firma é iniciar a diminuição da oferta agregada, porque ela não vai ofertar com agora uma taxa de lucratividade que não lhe seja atraente, ou até mesmo a ausência dessa taxa de lucratividade. E quando a firma diminui a oferta agregada, a tendência é de diminuir o nível de emprego. O problema é que a redução do emprego causa perda de renda pela classe trabalhadora. A queda da renda provoca nova queda da demanda e, já que não há demanda, a firma de novo diminui a oferta, iniciando-se na economia um ciclo de queda da atividade econômica e, portanto, de recessão. Lembrando que recessão é quando eu tenho, por 2 trimestres consecutivos, a queda do nível da atividade econômica. E, por um outro lado, a depressão é quando eu tenho uma recessão prolongada no nível de tempo. Ok? Então, vamos botar isso no quadro para você. Confere aqui. Então, pessoal, nós estamos falando agora a respeito do regime de metas de inflação. E a nossa primeira tarefa é tentarmos entender o que vem a ser inflação. Inflação é quando eu tenho a elevação que é generalizada e sustentada do nível de preço dentro da economia. Por um outro lado, o conceito de deflação é o seu inverso, é a queda igualmente generalizada, é a queda sustentada do nível de preços dentro da economia. Observe, então, que a maioria das pessoas tem que a inflação é um problema. E, de fato, é. Porque a inflação, ela corrói a capacidade de compra da classe trabalhadora, ela distorce os preços relativos para a firma, então a firma tem muita dificuldade em estabelecer um preço que seja adequado para os seus produtos no mercado e, por um outro lado, é pressionada pelo aumento generalizado dos custos dentro da economia. Da mesma forma que a inflação corrói a capacidade de arrecadação real do governo. Isso porque, num quadro de inflação muito elevada,
entre o fato gerador do tributo, que normalmente é do dia 1º ao dia 30 de cada mês, e o efetivo recolhimento ao cofre público, que normalmente acontece no 10º dia ou até no 15º dia do mês subsequente, se nós tivermos uma inflação grande nesse período, o governo acaba perdendo a arrecadação real de tributos. Lembrando que a diferença entre a receita de tributos nominal e a real é exatamente a inflação. Então, se inflação é o aumento generalizado e sustentado do nível de preço dentro da economia, e se a deflação é a queda generalizada e sustentada do nível de preço dentro da economia, é importante que a gente controle tanto um quanto o outro. No entanto, a inflação é a mais comum e, sendo assim, a gente precisa entender as tipologias de inflação. Então, vamos apagar aqui para a gente visualizar isso. Então, apagando, nós temos algo agora que nós chamamos de tipos de inflação ou tipologia de inflação. Então, nós temos aqui os tipos de inflação. Nós temos 3 tipos básicos reconhecidos pela literatura e temos lá um 4º tipo que é reconhecido pela Escola Latino-Americana de Economia. Como nós estamos falando do Brasil, e o Brasil teve um grande economista dessa corrente, que foi o Celso Furtado, a gente vai falar de um 4º tipo de inflação, ok? Então, o primeiro tipo de inflação é o mais comum, é o que todo mundo conhece, que é a inflação de demanda. Nós temos um segundo tipo, chamado de inflação de custo. Um terceiro tipo, que nós chamamos de inflação inercial. E um 4º tipo, que nós chamamos de inflação estrutural. Então, vamos lá, vamos tentar entender cada um desses tipos de inflação aqui. A inflação mais comum, perdão, a inflação mais comum e que as pessoas mais conhecem no dia a dia é o que nós chamamos de inflação de demanda. A inflação de demanda, ela ocorre quando nós temos um crescimento da demanda agregada no curto prazo, que não é acompanhada da mesma capacidade de oferta agregada no curto prazo. Portanto, se eu tiver lá, no curto prazo, uma demanda agregada que é maior do que a capacidade de oferta, a tendência do nível de preços é subir. E aí eu tenho um tipo de inflação que nós chamamos de demanda. Um exemplo clássico para você foi o ano de 2010. O presidente Lula, no último ano de governo, fez lá uma política fiscal que envolve o gasto público e a tributação, que nós chamamos de política fiscal expansionista, com o aumento do gasto público e a redução da tributação. Isso provocou imediatamente uma reação da demanda, com o crescimento da demanda. O problema é que a firma ela detém um determinado tempo para poder adequar a sua oferta à demanda. Isso não é feito da noite para o dia. Então, como eu tive um choque positivo de demanda agregada que não consegue ser acompanhada pelo nível de oferta da economia no curto prazo, eu tive lá uma demanda maior que a oferta, provocando aumento do nível de preço. Isso é o que nós chamamos de inflação de demanda. Uma segunda possibilidade é o que nós identificamos como inflação de custos. A inflação de custos é quando eu tenho lá um custo básico da economia, como, por exemplo, o petróleo ou a energia elétrica, que sofre uma majoração. Observe lá que o exemplo clássico disso aqui foi no ano de 2015. Em 2015, a presidente Dilma Rousseff resolveu autorizar
um aumento médio de 56% no custo da energia elétrica. Como a energia elétrica é um custo básico de toda a economia, ela impacta todo o setor produtivo e pelo menos parte desse aumento de preço será repassado na forma de custo e, portanto, de preço final para o comprador, para o consumidor, que somos nós. Nesse caso aqui, eu tive uma inflação de custo. Então, o exemplo aqui foi lá no ano de 2015, quando a presidente autorizou o aumento da energia elétrica, na média, em 56%. O resultado é que se eu tenho um aumento da energia elétrica em mais ou menos 56%, isso acaba gerando uma forte pressão sobre as empresas, sobre o seu custo. Óbvio que algumas... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor aqui da Lá Concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a Lá Concursos, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique lá.